Olá, estamos aqui mais uma vez para estar comentando um pouquinho dos assuntos da nossa revista dessa semana. Hoje é a continuação da revista da semana passada, podemos dizer assim, os assuntos são parecidos aqui. E vamos falar, e antes de falarmos, queremos dar parabéns a Emília, que está completando a primavera, e Lavínia também completou a primavera nessa semana. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Nós vemos que a nossa lição desta semana fala a relevância de pertencer a uma igreja local. Nós vemos que o escritor traz para nós que a igreja, depois que Jesus subiu ao céu, Jesus morreu pelo nosso pecado, teve alguns dias aqui na terra, depois subiu ao céu, e fala que depois da descida do Espírito Santo, a igreja crescia. As pessoas que se convertiam eram acrescentadas na igreja. Eles passavam a viver em comunidade. Nós vemos que aqui o escritor ele fala sobre a relevância de expressar a fé. Então nós vemos que há grande importância de nós expressarmos a nossa fé. E aqui o escritor traz sobre a importância de ser membro da igreja do Senhor. Nós vemos que não é apenas você frequentar, é você viver esse evangelho. Então, não somos ensinados que a vida cristã envolve somente crer, mas também envolve participar. Então, quando você está numa igreja, você não está ali apenas por estar. Você também participa do corpo de Cristo, né? Você é participante, você é alguém importante para Deus. Você tem um valor para o Senhor e você pode ajudar outras pessoas do corpo de Cristo. Então, devemos aqui falar a necessidade de comprometimento, né? Às vezes aqui o escritor traz umas perguntas, quando nós encontramos pessoas, elas perguntam: você é crente? Qual igreja você frequenta ou que você é membro? Então nós vemos que é sempre uma identidade que nós temos. E queria mostrar aqui que é importante, embora nós temos uma igreja, embora nós temos denominação, embora nós servimos ao Senhor em uma igreja, aqui né, a importância não é você ter apenas um cartão de membro ou você frequentar os domingos numa igreja. É você viver uma vida de transformação. E quando você é transformado, você quer transformar. Então, nós vemos que nós participamos no corpo de Cristo. O membro da igreja está sob a bênção, né? Nós vemos todos aqueles que fazem parte da igreja se tornam um corpo, estão debaixo dessa bênção. Jesus ele falou com Pedro, né, que ele seria pedra e sobre aquela pedra edificaria a sua igreja. Então, nós vemos que nós temos, isso é um privilégio de ser membro de uma igreja. Nós vemos que nós temos comunhão com nossos irmãos e nós temos o cuidado um dos outros. Nós vemos que em 1 Coríntios 12 ele fala sobre Cristo, ele é a cabeça e nós somos o corpo. Então nós vemos esta necessidade que se um membro padece, todo o corpo padece, né? Mas se um é errado, todos são errados. Ou seja,
né? Se nós estivermos sentindo uma dor numa unha, nosso corpo todo sente, né? Então isso que Paulo fala ali aos Coríntios. Aqui nós vemos em 2.3 ele traz um assunto que é o perigo de profanar a igreja. Nós servimos ao Senhor, temos a nossa denominação, e quando nós transgredimos o Evangelho do Senhor, nós profanamos a igreja e profanamos o nome do Senhor. Às vezes nós vemos algumas pessoas falando: ser crente igual fulano, eu não quero ser. Porque aquela pessoa está dando um mau testemunho. Então nós vemos que a igreja, ela hoje, essas igrejas tradicionais, ela tem, ela faz a questão de dar disciplina ou deixar de gancho, podemos dizer assim. E isso nós temos, é um termo bíblico. Nós vemos Paulo, ele traz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, que Paulo usa o termo incomum, seja entregue a Satanás, referindo a alguém que cometeu um grave pecado e não se arrependeu e continuava sua vida indiferente ao ocorrido. As pessoas erram e não tem ali uma comoção em seu coração, um querer mudar. Então nós vemos que Paulo fala que colocaria aquela pessoa, o apóstolo disse que entregaria essa pessoa ao domínio de Satanás para que a carne, isto é, as cobiças da natureza pecaminosa, fosse destruída e fim que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Então nós vemos que hoje há uma dificuldade nessas questões. Nós temos algumas pessoas entrando até mesmo com um processo contra a igreja, mas a igreja ela não pode se acovardar, né? Ela tem que manter o seu padrão, e o nosso padrão é a Bíblia Sagrada, viver uma vida de santidade. Então nós vamos, quando nós somos transformados, nós devemos transformar. Se nós estamos servindo ao Senhor, quando nós só falamos que somos cristãos, nós devemos ser parecidos com Cristo. Então nós vemos que há essa necessidade. Membros sobre a liderança da igreja local, ponto 3 aqui para acabar, que fala que os apóstolos reconheceram que os dois mais importantes ministérios de um líder espiritual era pregar e orar, interceder. Então nós vemos ali quando os apóstolos eles escolhem os diáconos, ou seja, aqueles que serviriam à mesa, porque eles ficariam a responsabilidade de trazer a palavra e interceder pelo povo. Então nós vemos essa necessidade da igreja a aprender a palavra de Deus. Nós vemos que quando a igreja dela está reunida, ela descobre os dons dos outros. Nós vemos que a igreja, Paulo fala, uns têm ciência, outros têm profecias, e tudo coopera para o crescimento do corpo de Cristo. Então nós vemos que temos essa importância de estar participando da igreja do Senhor. Essa importância de estar aprendendo da palavra de Deus, gerando um momento de oração, que nós venhamos, a cada dia, ter essa alegria em nosso coração de estar entregando nossa vida como oferta ao Senhor. Nós somos a oferta. E Jesus ele falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Se você ainda não conheceu os caminhos do Senhor, Jesus fala, nós vemos lá no Salmo, ele fala: provai e vede que o Senhor é bom. Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados. E se você está cansado, ele fala: sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Então, se você está com a carga pesada sobre sua vida,
você vem para o Senhor, que Jesus garante que vai te aliviar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.